Boa noite, você que nos acompanha em mais uma live da Clínica Alto Astral. 1º de outubro, outubro rosa. Estamos iniciando o outubro fazendo uma live preocupados com vocês, mulheres que estão nos acompanhando agora. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero pedir uma coisa para você. Começa aí a contatar aí seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais. Pede para as pessoas virem participar dessa live junto conosco. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer um bate-papo muito legal aqui com a doutora Ana Carolina, com a doutora Lina, e você vai ver que vai ser muito importante e muito alto astral. A Clínica Alto Astral, nesse mês de outubro, quer mostrar para você, mulher, que preocupa-se com você. No dia 9, nós vamos fazer um café da manhã especial para as mulheres aqui na Clínica Alto Astral. No dia 14, a gente vai fazer um dia D aqui, com coleta de material de prevenção. A doutora Lina vai estar aqui, a doutora Ana Carolina, batendo um papo com você, mulher, te orientando, mulher, nesse dia D. E qualquer dia do mês de outubro, você pode vir na Clínica Alto Astral, aferir a sua pressão arterial, fazer seu teste de glicemia de cortesia. Nesse mês também, nós estamos com os exames a preços muito especiais para vocês. Mamografia, ultrassons e com um detalhe interessante, para você, mulher, que gosta de fazer seus exames com mulheres, nós temos as nossas profissionais. Hoje na clínica, basicamente, as nossas GOs são mulheres. Quem faz o seu exame de mamografia também é mulher. Quem faz a sua coleta também é mulher. Então, eu acho que isso é importante para muitas das mulheres e nós estamos aqui para fazer você feliz nesse mês de outubro e fazer com que você previna-se. Porque outubro rosa é para isso, não é? Outubro rosa fala-se muito de diagnóstico precoce, outubro rosa fala-se muito do exame, do autoexame. Mas antes de começar esse bate-papo, doutora Lina, boa noite. Né? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Doutora Lina esteve conosco no rádio, sábado na Rádio Imprensa, não é? E a doutora Carolina também já esteve conosco várias vezes na Rádio Imprensa, aqui nas lives, no canal 14 da NET. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Joseval. Olá, doutora Lina. A todos, olá a todos que estão nos assistindo, né, através da nossa live. Iniciamos aí o Outubro Rosa e com ele, então, diversas ações aí direcionadas para a prevenção do câncer de mama. É muito importante nós estarmos falando aí sobre esse tema, né? Uma vez que o CA de mama hoje é o principal tipo de câncer em mulheres, perdendo aí apenas para o CA, para o câncer de pele. Então, quanto mais nós falarmos sobre, discorrermos sobre a importância ali do acompanhamento regular com um ginecologista, nós estamos conscientizando aí diversas mulheres e evitando diagnósticos tardios. Doutora Lina, prevenção e diagnóstico precoce, extremamente importantes. O autoexame também importante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, iniciando a nossa live, iniciando esse mês de outubro, o nosso Outubro Rosa. Certinho. Então, muito se fala sobre o autoexame, mas pouco se fala como. A gente indica, a Sociedade Brasileira de Mama, ou atualmente, ela indica bastante o autoexame mais para autoconhecimento. Aquele no banho, a mulher vai palpar toda a mama, mas para o autoconhecimento. Lembrando que ele não vai anular, ele não anula o exame realizado por um profissional de saúde. Terem as mamas avaliadas por um profissional da saúde é de extrema importância, não vai anular. A gente, então, mesmo não encontrando, não tendo nenhum achado pelo autoexame, ainda assim é necessário procurar atendimento, o paciente ter um profissional avaliar se é necessário algum exame complementar além do exame físico, mas é de extrema importância a paciente
conhecer também o seu corpo. Porque também tem várias pacientes que chegam pra gente no consultório com alguma queixa de caroço, e isso daí também ajuda. Ela talvez não iria procurar o profissional, mas nesse autoexame ela pode ter algum achado que auxilia nisso. Perfeitamente. Aqui na Clínica Alto Astral, você tem um panfletinho aqui para te orientar, mulher. Tem muita gente que gosta do panfleto, de pegar, não é? Em especial as mulheres com mais idade. A moçada não, entra na internet, consulta e vê e tal, e tem vídeo e essa coisa toda. Mas se você gosta do panfleto, tá aqui, ó, na clínica, aqui na nossa recepção, só vir aqui, pegar esse panfletinho, aí fazer o seu autoexame aí, que é muito importante. Doutora Ana Carolina. Lembrando que, mesmo com o autoexame normal, igual a doutora Lina comentou, não pode deixar de agendar a sua consulta, porque isso não exclui uma consulta bem feita ali com a doutora Lina. Doutora Ana Carolina, vocês são exemplos disso, as mulheres hoje trabalhando muito e muitas mulheres no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje já tem mais mulheres do que homens. E nesses bate-papos nossos, inclusive no rádio, no sábado, teve essa pergunta. Existe trabalhos em que as mulheres estão mais predispostas ou mais como é que eu perdi a palavra aqui agora? Que são mais expostas para agentes cancerígenos, para ter algum tipo de câncer? Foi uma das perguntas que teve no rádio lá, eu achei interessante trazer para cá. Sim, com certeza. Quando a gente vai olhar ali pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, existem alguns ali trabalhos específicos que as mulheres são mais expostas, sim. Então, por exemplo, técnicas em radiologia, algumas mulheres que são expostas ali a certos tipos de materiais específicos para esterilização, né? Fabricação ali, por exemplo, que mexe com fabricação de transformadores, às vezes mulheres que mexem com questão de parte elétrica, eletricistas, menos, mas existem, né? Mulheres que trabalham ali com elaboração de aditivos para tintas, para adesivos, os reparos elétricos eu comentei, a questão dos agrotóxicos, então se mexe com produção e aplicação de agrotóxicos também é muito relacionado, e geralmente o perfil são mulheres mais jovens e percebem que esse CA, esse câncer de mama, poderia ser evitado se ela tivesse essa exposição ao agente cancerígeno reduzido. E quais são os principais? Então a gente vê ali tanto o raio-x quanto o raio gama, a gente vê a questão dos agrotóxicos, os organoclorados ali relacionados, o óxido de etileno que usa para esterilização de alguns materiais e alguns outros que também usam para esterilização, e até mesmo exposição a algum tipo de fumaça, enfim. Então, com certeza, existe aí um perfil de pacientes que trabalham com alguns materiais que geram uma maior exposição, sim. Para você que está nos acompanhando, pode enviar a sua pergunta aqui para nós, uma likezinha aí também, é muito bom, viu, gente? Agora, quem está entrando na live agora, um bate-papo aqui com a doutora Lina, a doutora Ana Carolina, nesse primeiro dia do mês de outubro, Outubro Rosa, nós estamos falando aqui para você de como prevenir, de como fazer o seu autoexame de mama, e nós queremos tirar as suas dúvidas aqui. Doutora Lina, fatores de risco para o câncer de mama. Então, lembrando que o câncer de mama ele não tem uma causa, né, definida, mas sim, tem vários fatores de risco para desenvolver esse câncer. Qual seria? O estilo de vida inadequado, aqueles hábitos de vida, uma alimentação mais industrializada, isso daí está bem ligado, o sedentarismo, agentes endócrinos também, igual anticoncepção via oral, combinados orais, então isso daí também às vezes sempre é bom a gente então, para iniciar uma anticoncepção, a gente procurar também um profissional da saúde para a gente ver quais seriam adequados, sobre os riscos também. Primeira menstruação mais cedo, quando a mulher menstrua mais cedo, um pouco antes, então precoce, ela também
tem um risco elevado. E também a menopausa tardia, isso daí também é outro fator de risco. A obesidade, nunca ter engravidado, a nuliparidade também é um fator de risco. E lembrar também que aí a própria amamentação, ela pode ser, na verdade, já um fator protetor também. Mas então tem vários fatores de risco e alguns evitáveis, né? Então, que seria uma alimentação, ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, tudo isso. Então, você tem esses fatores de riscos evitáveis e os inevitáveis, que seria a primeira menstruação mais cedo ou a menopausa tardia. E outro fator de risco também importante que eu esqueci de falar, que é também a idade. A idade a partir dos 40 anos já é um fator de risco, por isso que aí a gente já começa o rastreamento nessa idade, ou alguns casos selecionados também com alto risco antes disso. E é interessante ouvir sobre esses fatores de risco, porque a gente percebe que entra muito no perfil da mulher moderna, alguns deles, né? Então, nós vemos que, às vezes, pela forma que nós, né, eu até me incluo, né, a questão da gestação mais tardia, da menor quantidade de filhos, da questão da anticoncepcional, então, tudo isso está relacionado aí ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, eu vou até comentar a questão do aumento da frequência, já estou me adiantando, mas a gente entende que esses fatores de risco aí estão relacionados aí também à questão, exatamente, com os dias de hoje também. A doutora Lina falou aí da questão da idade das mulheres mais velhas. Mas, doutora Ana Carolina, as mulheres mais novas também podem desenvolver o câncer de mama? Com certeza, que é até onde eu vou chegar agora, né? A gente vê que a grande maioria das mulheres que desenvolvem realmente é acima ali dos 40, 50 anos, por isso a recomendação ali da mamografia, que a gente dá da idade, né, ideal ali para começar a realizar a mamografia, mas a gente percebe que tem aumentado aí a frequência do câncer de mama em mulheres mais jovens. Então, os estudos mostram que ali antes essa prevalência era em torno ali, incidência de 2%, 3%, hoje já chega em torno de 5%, 6%. Então, a gente realmente percebe que tem aumentado ali em mulheres mais jovens pela mudança mesmo no estilo de vida e o aumento dos fatores de risco. Então, menor número de filhos, má alimentação, gestação mais tardia, né? Então, tudo isso entra como fator de risco. E o que é o grande problema disso, que eu acredito até que a doutora Lina vai concordar comigo? É que são pacientes que estão fora do rastreamento, fora da janela que nós costumamos rastrear. Então, são pacientes que às vezes já chegam em estágios mais avançados e que vão ter um diagnóstico mais tardio e um prognóstico pior. Então, por isso que tem até controvérsias aí em relação a rastreamento, e eu acredito que sempre sociedade e ministério vão estar alterando e vão estar pensando sobre isso, né? A Sociedade Brasileira de Mama até fala um pouco, a partir dos 35 anos, em mulheres já de alto risco, que tem esses fatores de risco, nem fala mais de 40 anos, fala a partir dos 35 anos nessas mulheres de alto risco. E também lembrar do histórico familiar também, paciente, não só o câncer de mama, mas também a gente tem que lembrar do câncer de ovário, que isso daí também tá ligado. Sim. Então a mãe ou a tia teve algum caso também, ainda mais jovem, antes dos 40 anos. Aumenta. Então aí também é importante a gente começar esse rastreio antes. Perfeito. Também. Você que está começando a nos assistir agora, o bate-papo aqui hoje é sobre câncer de mama, prevenir, diagnóstico. Estamos falando do câncer de mama dentro do Outubro Rosa, do calendário colorido, não é? Muito importante essa questão do calendário colorido, que através dessas campanhas a informação chega em muita gente. Então isso é extremamente importante. Mas, doutora Lina, é possível prevenir o câncer de mama? Claro.
Então, seria como a gente pensando nos próprios fatores de risco, a gente também então já pensa nessa prevenção, que seria, então, tem os riscos inevitáveis que a gente não pode mudar, mas tem aqueles evitáveis. Então, que seria uma alimentação mais saudável, cessação de tabagismo, etilismo também, praticar atividade física e também sempre procurar o profissional para a gente ver a anticoncepção também nesses casos, porque algumas a gente é melhor, algumas o anticoncepcional oral combinado às vezes pode aumentar esse risco, então a gente pode optar por outro. Então, assim, são esses fatores evitáveis pra gente então é bom a gente já conhecer a paciente, identificar para aí a gente já conversar sobre isso. Doutora Carolina, entender aí, interrompendo mais uma vez, que não é o anticoncepcional da vizinha, que é tudo muito individualizado, é você, sua conversa com a médica, porque às vezes o anticoncepcional da vizinha vai aumentar as suas chances de câncer de mama, então cada caso é um caso, né? Com certeza. Alô, mulheres, 9 de outubro, um café da manhã especial para vocês aqui na Clínica Alto Astral. A clínica já está decorada para o Outubro Rosa, não é? Com todo cuidado. E o café da manhã feito com muito esmero aí para vocês, mulheres. Doutora Ana Carolina, muitas mulheres hoje têm o silicone, colocam o silicone. E quando você vai na internet, uma das perguntas que mais tem é se as mulheres que usam silicones tem mais possibilidades de ter o câncer de mama. Tem alguma coisa tem a ver com a outra? Como é que é isso? É bem importante essa pergunta, porque realmente existem muitos questionamentos em torno dela, né? Mas que o silicone pode ali estar influenciando no desenvolvimento do câncer de mama. Mas hoje o tipo mais comum de CA, que é de mama, que é o carcinoma, nós não temos nenhuma comprovação científica de que ele está ali relacionado ao desenvolvimento, né, desse tipo de câncer, mas já existem vários estudos aí associando ao desenvolvimento de algum tipo de câncer a implantes mamários. Às vezes o desenvolvimento ali de uma cápsula, de uma fibrose, de uma reação inflamatória ali próxima ao implante pode desenvolver, por exemplo, uma condição rara de câncer que eles falam que é o linfoma anaplásico de grandes células, mas é uma condição muito rara. Ou seja, 200 milhões. Exatamente, é tudo muito, a gente está falando ali de a exceção da exceção. Então, obviamente, já tem vários ali questionamentos em torno do silicone, mas em relação ao câncer de mama mais comum que nós combatemos aí, o silicone ele não é o principal culpado. Não é. Tanto lembrando que várias vezes pacientes mesmo com CA que foram submetidas à cirurgia, várias vezes tem a reconstrução que coloca a própria prótese, então não é um fator de risco, não aumenta essa chance mesmo. Perfeito. Quero aí agradecer você que está nos acompanhando aqui em Anápolis, estou vendo aqui gente nos acompanhando em Pirinópolis, em Cocalzinho, que coisa boa, muito obrigado. A gente fica muito feliz com isso também. E para você que é de fora, tá aí o convite. Venha conhecer a nossa clínica Alto Astral aqui na cidade de Anápolis. Às vezes você está com dificuldade em consulta especializada aí na sua cidade, não é? Muitas mulheres passam pelas consultas com as ginecologistas obstetras, pede-se exames e aí não tem o dinheiro para fazer exame, ou marca-se pelo Sistema Único de Saúde, demora um pouquinho. Vem aqui na clínica, a gente dá um jeitinho aí de te atender. Doutora Lina, me responde o seguinte, como que é feito o diagnóstico do câncer de mama? Então, o diagnóstico, então, ele já vai começar pelo autoexame, né? A paciente já vai, talvez, identificar algo, mas ele começa já também já na consulta. O exame físico, o profissional vai avaliar, fazer aquela inspeção estática, dinâmica, vai palpar. E mesmo não tendo algum achado, tendo a indicação, a gente vai fazer exames, principalmente a mamografia, né? Que ela
Ou também tem outros exames que podem ser realizados, ultrassonografia, raio-x, ressonância, enfim. Tem vários exames que a gente pode solicitar, mas dessa forma a gente consegue classificar alguns achados que não deveriam estar na mama, tem a classificação, né, para esses achados, e depois pode ser que solicite uma biópsia. Então o diagnóstico vai ser médico, né? Então a gente vai avaliar, mas já começa lá na primeira consulta, para aquela primeira avaliação. De acordo depois com os exames que a gente vai realizar, pode ser solicitado então alguma biópsia, alguma cirurgia, daí a gente para ter o diagnóstico em si mesmo. Doutora Ana Carolina, eu queria que a senhora reforçasse um pouquinho as mulheres que têm o hábito, já criaram o hábito de fazer o autoexame em casa. Vocês pontuaram aqui no iniciozinho da nossa live. Isso não exime as pessoas de buscarem os médicos, não exime da consulta médica, não é isso? Com certeza. Então, assim, como a doutora Lina já mencionou, o autoexame é uma ferramenta ali importante para autoconhecimento, para as mulheres conhecerem ali o próprio corpo, mas ele pode não ser capaz de identificar, às vezes, tumores muito pequenos e até mesmo fazer com que algumas mulheres acreditem que se o exame está normal, elas não precisam, então, ir a uma consulta ali ginecológica, né? Então, elimina a necessidade da consulta. E não é assim, então por isso que hoje já existem alguns países mais desenvolvidos que até já eliminaram ali o autoexame como uma ferramenta para já não gerar esse tipo de desgaste e às vezes essa problemática que a gente comentou. Ou seja, o autoexame ele não exclui ali a necessidade do exame clínico com o médico capacitado e nem a necessidade da mamografia, como ela já havia comentado. Eu vou até aproveitar aqui, chegou uma pergunta pra gente, qual que é o momento ideal para realizar o autoexame? Igual a gente falou, é um exame de conhecimento, então sempre que a mulher ali no banho quiser se conhecer, ele pode ser realizado, então não tem uma frequência, pode ser todos os dias, não tem problema, né? Mas entender que ele não substitui a sua consulta regular ali com o seu ginecologista. E a outra dúvida foi para a mulher com esterectomia. A esterectomia, sendo ela total ou parcial, é uma cirurgia para retirada do útero. Então, as mamas continuam da mesma forma, isso não vai fazer diferença em relação à questão da prevenção do câncer de mama. Então, o protocolo é o mesmo em relação a outra mulher que teria o útero da mesma forma, certo? Sim, nesse caso de rastreamento, câncer de mama, esterectomia não vai mudar em nada mesmo. Perfeito. Não tem nenhuma contraindicação, nenhum a mais por conta de esterectomia. Talvez essa pergunta foi mais por conta de algumas medicações que aí a gente vê sobre isso. Exatamente. Para ver se a gente realmente pode, se tem esterectomia ou não. Aí algumas medicações a gente tendo a esterectomia e a gente não às faz. vezes em relação anticoncepcional, Exatamente. reposição hormonal, porque às vezes algum hormônio aumenta o risco do câncer de mama, mas não necessariamente em relação a protocolo para exames e para prevenção. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mamografia, a importância da mamografia. Eu já ouvi algumas mulheres falarem o seguinte, fazer um exame de mamografia é muito complicado, é dolorido, é ruim de fazer, não é? E um outro dilema que sempre tem é a questão da idade. A partir de que idade, até que idade. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, como a doutora já falou também, tem um pouco de controvérsia sobre a idade ideal, né? Alguns protocolos, então, tem essa divergência, mas atualmente a gente, pela Sociedade Brasileira, que é de mastologia, é o que basicamente a gente segue, o ginecologista segue atualmente. A partir dos 40 anos, anual, a gente já solicita a mamografia, mas o Ministério da Saúde já fala a partir dos 50 anos, e sendo bienal, a cada 2 anos. Mas
pensando nisso, ele já exclui cerca de 20% já de alguns diagnósticos que poderiam ter sido realizados entre 40 e 50 anos. Então, por isso, o ginecologista já opta mais por ser já a partir dos 40 anos anual, certo? E tem alguns casos que a gente até inicia antes, são as pacientes então de alto risco, que tem um grau de primeiro grau já, então história de primeiro grau já de câncer, então a gente pode começar antes, né? Os 35 anos, então varia bastante. Então, e o exame de mamografia é de extrema importância, porque ele é o único que vai diminuir mortalidade. Ele é o único exame realmente comprovado que diminui essa mortalidade. Então, é essencial a gente já começar, então, de 40 anos e até quando? Isso daí também foi uma pergunta no rádio, né? Exatamente, até quando? Então, fala até 69 anos, mas atualmente tem alguns protocolos que falam quando a mulher já tem 5 anos pelo menos de expectativa de vida. Então, às vezes, não tem um limite, certo? Claro que tem essa janela que atualmente que alguns protocolos falam, mas não quer dizer que antes disso ou após essa idade não vai ter esse câncer. Pode ter, mas eles olham um índice, qual idade que a gente encontra mais esse câncer. Então pode ser que uma mulher após os 69 anos que tem uma expectativa de vida de mais de 5 anos, então a gente pode continuar realizando esse exame, né? A mamografia. Se uma mulher chega com uma queixa, a gente pode solicitar a mamografia, então não tem um limite, a gente pode continuar solicitando após os 69 anos. Até porque com esse aumento da expectativa de vida, tem muitas mulheres que chegam bem aos 69, não é? Então é importante essa fala. Mas, doutora Ana Carolina, não sei se pela questão de ser um exame que muitas mulheres acham dolorido, ruim de fazer, e uma das perguntas que a gente sempre vê, no rastreamento do câncer de mama, o ultrassom substitui a mamografia? Não substitui. Hoje, realmente, aí, pelo protocolo que a gente tem comprovação científica, o exame de rastreamento realmente é a mamografia, né? E a ultrassom vai entrar aí como um exame complementar mesmo. E a gente utiliza principalmente em mulheres mais jovens, porque tem mamas mais densas, então o tecido mamário ali mais denso às vezes dificulta a visualização pela mamografia, né? Mas lembrando que ainda assim não substitui a mamografia. E às vezes a ultrassom também vai ser recomendado ali como um exame complementar se identifica alguma alteração palpável no autoexame, ou às vezes alguma queixa referida pela paciente, às vezes uma paciente mais jovem, ainda não está na janela ali da mamografia, teve alguma secreção, alguma alteração ali de retração na pele ou no formato do mamilo, a ultrassom ela entra como uma alternativa ali, como uma opção de exame, mas que não vai substituir a famosa e velha mamografia. Mais uma vez eu quero agradecer quem está nos acompanhando aí, lembrando que essa live também vai ficar gravada, não é? E a gente trabalha muito a live depois desse primeiro momento aqui ao vivo, em especial para quem nos acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da Clínica Alto Astral, do Projeto Alto Astral. Então a gente quer fazer esse lembrete que fica gravado aí. Mas eu queria ver agora com a doutora Lina que ela falasse um pouquinho de sinais de alerta. Certo. Então, aí no próprio autoexame a gente já consegue ter alguns sinaizinhos na mama, que alguns achados que às vezes a mulher acha que pode ser, às vezes não é nada, mas pode ser já um indicativo. A gente tem aquela lesãozinha que não some. Tem algumas que tem alguma lesão que já está há muito tempo e não some. Aquela coceirinha, às vezes na mama, essa lesão também, com uma coceira que não some, isso daí também é de extrema importância para buscar um profissional. Um carocinho,
ou se não, até uma retração. Uma retração é como se fosse um buraquinho, né? Uma partezinha mais funda. Vermelhidão, mudança na pele, às vezes a pele fica mais endurecida, saída de secreção, nem sempre toda secreção é um indicativo de um câncer, mas às vezes aquela secreção é transparente, principalmente unilateral, apenas de um lado. Quando é bilateral, dos dois a gente fica um pouco mais tranquilo, mas um fator de malignidade é essa secreção unilateral, transparente ou sanguinolenta, certo? Então esses são alguns fatores, alguns achados que a gente tem que procurar um profissional pra gente buscar. São mulheres nesses sinais de alertas aí, ó. Foi dados os sinais de alertas aqui para vocês, então fiquem alertas mesmo. Doutora Ana Carolina, muitas mulheres, às vezes por desculpa, né? A gente ser humano, não é fácil não. Diz assim, não, eu não estou muito preocupado com isso não, porque na minha família não tem nenhum caso de câncer de mama, e geralmente quem tem câncer de mama é quem já tem alguém na família que teve o câncer, essa coisa toda. Fala um pouquinho para esse tipo de pessoa que está pensando assim, doutora. Então, a doutora Lina mencionou que existem diversos fatores de riscos aí, né, relacionados, além da questão genética, né, mas a gente percebe que o câncer de mama hereditário, ele responde só por 5 a 10% do total de casos, ou seja, apenas algumas mulheres ali que podem ter uma predisposição hereditária e são consideradas ali de risco elevado para a doença. Então, não necessariamente uma mulher ela só vai ter o CA de mama se ela tiver histórico familiar positivo para a doença. Obviamente, como ela mencionou, tem parente ali de primeiro grau positivo, tanto para CA de mama, CA de ovário, ou um CA em homem, né, parente homem, também aumenta esse risco? Sim, mas 90% dos casos de CA de mama são esporádicos, ou seja, acontecem ao acaso. Então, se a mulher está se apegando a essa teoria aí, ela pode entrar nesses 5%, mas a grande maioria são os 90% dos casos que acontecem ao acaso, relacionado a esses outros fatores de risco. Doutora Ana Carolina falou agora de câncer de mama em homem. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Um fator de risco é ser mulher, né, para o câncer de mama. Mas o câncer de mama também existe no sexo masculino, né? E isso daí é importante a gente falar também, porque como o homem não procura o atendimento, muitas vezes o diagnóstico ele já vem mais tardio, às vezes já tem uma metástase, então já dá um diagnóstico tardio, então é de extrema importância. E tem aquele um preconceito, às vezes ele tem alguma queixa, ele tem algum achado, mas pelo preconceito ele não procura ajuda, né? Então quando a gente vai diagnosticar, assim, quando ele decide, né, ir atrás, às vezes tem um tratamento já, então isso daí já tem aquele diagnóstico tardio, então dificulta tanto no tratamento, né, quanto na cirurgia, pode ser uma cirurgia mais longa, mas o câncer de mama no sexo masculino existe, apesar de ser um pouco mais raro, né, do que na mulher, mas ele existe sim. Apesar de ser raro, existe. A gente imagina assim, câncer de próstata é para homem, câncer de mama é para mulher. Não é bem assim não. Né? Não. Agora o contrário é verdade. Alguma coisa a gente tinha que ter uma vantagem, né? Dona Ana Carolina, então nós já vamos encerrando o nosso bate-papo aqui, nossa meia hora nessa noite do primeiro dia do mês de outubro rosa. Fala para quem está nos assistindo, o câncer de mama tem cura. Que bom que eu vou finalizar com uma boa notícia. Com certeza tem cura, né? E é importante nós lembrarmos que quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil vai ser a cura, né? Se no momento do diagnóstico a gente pega ali uma paciente, eu não, a doutora Lina, com um estágio ali inicial, um tumorzinho ali menor que 1 centímetro,
a chance de cura é maior que 90%. Então isso é muito bom. E por isso que a gente faz essa live, por isso que a gente reúne, a gente conversa, para que essa informação possa chegar no maior número de mulheres possíveis aí e nós deixarmos todas muito bem esclarecidas sobre. Então ele tem cura e a gente está aqui para ajudar nesse processo. O diagnóstico precoce, ele pode diminuir o tempo do tratamento e pode também diminuir até a cirurgia, que seria, às vezes, um diagnóstico mais tardio, ele tem que tirar toda uma cadeia de linfonodos, por exemplo, mas um diagnóstico precoce, ele auxilia tanto nessa parte, tanto de terapêutica, quanto a parte cirúrgica. Hoje a gente vê que, assim, antigamente a gente via muito que a mulher entende a retirada da mama como um processo de mutilação. E ainda hoje isso existe, né? Mas quanto mais precoce, às vezes faz uma quadrantectomia ali, que é retirada só de uma partezinha da mama, isso torna o processo um pouco mais fácil para a mulher, né? Que coisa boa. Gente, nós estamos muito felizes de iniciar esse mês de outubro com esse bate-papo aqui. Já disse para vocês que vai ficar gravado, vai estar no nosso canal do YouTube. Você vai poder estar assistindo essa live também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Eu queria fazer alguns lembretes antes de nós nos despedirmos. Primeiro, nós estamos esperando você, mulher, no nosso café da manhã aqui do dia 9. Nós estamos esperando você, mulher, aqui para aferir a sua pressão arterial, fazer seu teste de glicemia, de cortesia. Nós estamos esperando você aqui para fazer a sua mamografia, fazer o seu ultrassom, fazer a sua prevenção em valores muito legais. Preparamos aqui pacotes super especiais. E no dia 14, a doutora Lina e a doutora Ana Carolina vão estar na Clínica Alto Astral conversando com você, mulher, fazendo coletas aqui. Então a gente quer você aqui. E vamos estar o mês todo fazendo ações voltadas para as mulheres. Os 4 programas de rádio na Rádio Imprensa, quero também te convidar, se você não é nosso ouvinte ainda, todos os sábados de 7 às 9 da manhã, 104.9 FM é a frequência. No mês de outubro, 4 programas voltados só para as mulheres também. As nossas entrevistas no canal 14 da NET, também voltadas para as mulheres. Então, é um mês especial, por isso que é o Outubro Rosa, e nós nos preocupamos com vocês, mulheres, e queremos vocês aqui na Clínica Alto Astral conosco. Doutora Lina, muitíssimo obrigado por mais esse momento que nós tivemos o prazer de tê-la conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante aqui para a saúde da mulher, certo? Doutora Ana Carolina, muito obrigado. E amanhã está aqui na clínica, né? Com certeza. Consulta ginecológica, doutora Lina. Não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas o câncer de mama também é responsável por metástase ocular. Então, se for necessário, eu sou oftalmologista. Um grande abraço. Eu gostaria que a gente encerrasse a nossa live com a senhora entregando a lembrancinha da Clínica Alto Astral para a nossa querida doutora Lina. Nós temos iniciado uma parceria aí muito bacana, eu espero que ela se perdure e que seja positiva e de crescimento para todos nós. Obrigada. Um grande abraço. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima.